A gente está aqui para gravar um vídeo com o Diego hoje. O Diego é amigo meu agora, amigo novo, né? Sim. Mas, graças a Deus a gente vai manter essa amizade por muito tempo. Se Deus quiser. O Diego tem uma história nos Estados Unidos. Você que está vendo esse podcast, esse vídeo, né? Eu não chamo muito de podcast, chamo muito de papo, né? Então eu chamo de papo improvisado, esse que a gente está fazendo aqui é um quadro. E o Diego vai contar um pouco pra gente sobre a jornada dele, que com certeza foi parecida com a sua, que está no Brasil hoje. Tem muita Só história. mudou o tempo, né? Antigamente era um tempo, hoje é outro. Mas com certeza, Diego, você está aqui desde quando? Cara, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Esse espaço que você abriu aí principalmente pra gente, né, que é brasileiro, a comunidade aqui, eu às vezes vejo que tem uma falta de conexão, às vezes é muito separado um com o outro, mas é um espaço legal, que a gente senta, conversa um pro outro, né, porque, pô, a gente, mesmo que a gente entrou aqui, tá legal hoje, a gente continua sendo imigrante, o Brasil tá no coração da gente. Exatamente. E também agradecer a audiência, né, cara, o papo que a gente vai levar aqui, né, eu costumo dizer que isso aqui é melhor do que um vídeo olhando para a câmera e dizendo, você faz isso, você faz aquilo. Porque aqui a gente está expondo uma situação real que aconteceu. Sim, claro. A dificuldade que você passou, a jornada que você enfrentou. E é muito... é história, né, cara? Claro, história conecta, não tem jeito. A pessoa gosta. Claro. Mas conta aí, fala aí. Aí você chegou... O negócio é o seguinte, foi bem interessante. Vamos voltar em meados de 92, talvez. 1992. Cara, eu tava com o quê? Eu nasci em 78, cara. Vamos fazer tenho quase a minha idade, eu nasci em 79. Pois é. Você já sabe a idade da gente. Pois agora. E a minha mãe trabalhava para ela tinha um escritório, né, no Brasil, que fazia departamento pessoal para várias companhias eu sou de São Paulo, estado de São Paulo. Nasci em Adamantina, uma cidade lá perto, já quase com a fronteira com Mato Grosso do Sul, mas eu cresci numa cidade pequena chamada Garça, perto de Marília, Bauru, aquela região. E a minha mãe tinha um escritório que ela prestava serviço para companhias de departamento pessoal, né? Fazia aqueles olerites, aquela zoeira toda. E eu lembro que um dia ela foi fazer um acerto de contas, né, de um funcionário que tinha entrado de aviso prévio, e ela, de bobeira, perguntou pro cara, pô, e agora? Você vai fazer o que da vida e tal, né? Sei lá, uma pergunta que veio na cabeça dela. E ele disse que queria montar uma fábrica de vassoura. Então, para você ver a falta de conexão de uma com a outra. Bom, enfim, a minha mãe pegou e fez a rescisão de contrato dele. Depois de um tempo, de 1 ou 2 semanas, ele voltou lá no escritório para acertar tudo. E esse cara, eu tô tentando lembrar o nome dele, rapaz. Daqui a pouco o nome dele vem na minha cabeça. Eu era moleque, cara, sabe? E ela fala bem assim, bom... Ele pergunta pra ela, escuta, vamos montar uma fábrica junto, pô. Eu tenho visto aí o mercado e não sei o quê. Bom, essa ideia começou a florescer ali. E o grande problema que eu vi em tudo isso era minha mãe apresentar essa ideia pro meu pai, pô. Meu pai era policial na época e meu pai tava para aposentar, cara, sabe? Poxa vida, aí é aquela, né, entre a cruz e a espada. Bom, enfim, a ideia floresceu, meu pai decidiu pedir baixa da polícia e em 93 montaram essa fábrica. De vassoura? De vassoura. Então tu já tem uma ligação meio com arma, com polícia? Não, cara, eu venho de um lar militar, cara. Né? Eu venho de um lar militar. Pra vocês entenderem, no Brasil, o Diego também é tipo o André. Eles são tarados dois, negócio de arma. Mãe, começa a falar de arma, minha cabeça até vai para um outro mundo. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Eles montaram a fábrica foi muito bem no começo, excelente. Eu lembro que meu pai foi de 2 funcionários assim a 10, assim, coisa de 1 ano, cara. Um maquinário todo novo e aquilo. Volta, eu era molecão, eu não entendia muito da vida, tal. Só havia vassoura. Só havia vassoura, eu estava lá trabalhando e tal. E, bom, aconteceu uma mudança de governo no Brasil. O que aconteceu? Teve uma troca de moeda, foi assim que entrou o Plano Real. Se eu não me engano, foi na época do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano. O Plano Real foi na época dele. Meados de 95, por aí. Isso. Bom, meu pai, como centenas de milhares de microempresas quebraram, né? Meu pai quebrou e essa ideia dos Estados Unidos veio de uma prima da minha mãe que morava aqui. E um dia nós conversando por telefone, ai minha filha, vende tudo aí, aproveita que vocês, né, tem um nome legal na praça, vai lá, faz um visto e tal e vem pra cá que é mais fácil. Pô, meu pai falou, vou tentar, e foi e deu tudo certo, cara.
Deu tudo certo. Aí, em maio de 96, meu pai veio para cá com a minha mãe, que essa foi a ideia dele. Bom, a gente vai para lá primeiro. Sofre um pouquinho. Sofre um pouco e quando trazer, né? Também trazer meu outro irmão e as minhas duas irmãs, traz já com uma certa, vamos dizer assim, um certo conforto, né? Uma Entendi. certa, tendo pelo menos um lugar para morar direitinho e tal. Bom, meu pai e minha mãe chegaram aqui em maio, fim de maio de 1996. Eu e meu irmão a gente chegou em outubro. Aí nós trabalhamos aí, claro, para pagar as contas, tudo, para arrumar uma condição de trazer minhas irmãs também. E trouxemos depois, as minhas irmãs vieram depois, logo em seguida, no comecinho do ano de 97. Então, estamos aí desde essa época, sabe? A gente veio para cá e aquilo. Pô, eu cheguei aqui, eu tava com... Foi o ano que eu completava 18, cara. 18 anos. Chegou novinho. Cheguei novo. Então, Já chegou numa desvantagem, né? Que mesmo se seu pai já tivesse legalizado, você ia ter que entrar em outro processo. Sim, exatamente. Já é assim há muitos anos. Já é assim. Então, a única maneira que a gente conseguiu... e, cara, era um mundo bem diferente. Era. Quando meu pai chegou, ele ainda conseguiu tirar Social Security, para ter ideia, que é equivalente ao CPF do Brasil, né? Que hoje a gente vê que é um documento que é super importante aqui. Se uma pessoa ela quer constituir crédito, quer ter uma vida aqui assim digna, ela tem que ter esse documento, né? Pô, até para pagar imposto ela tem que ter isso. E eu lembro que a salva é o white number, exato. Né? O que sobra pro cara. É o que sobra, exato. Verdade. Bom, assim que ele tirou, minha mãe e ele, né? Eles conseguiram um número e tal. E assim que eu cheguei em outubro, a Flórida, por exemplo, já não tinha mais. Eles tinham fechado em alguns estados e alguns outros estados do país estavam fazendo isso. Bom, depois foi a carteira que foram cortando, então era bem diferente. O imigrante, quando chegava aqui, nessa época, ele tinha umas vias para se... Ter um pouco de documento. Exato, ter um pouco de documento. Era mais complicado para aquele que cruzava a fronteira, que isso acontece até hoje, né? O que vem legalmente totalmente. Esse era mais difícil. Mas o que tirava visto de trabalho, até o próprio visto de turismo, esse tinha uma facilidade entre aspas. Não, era mais fácil que hoje, né? Não é igual hoje é muito difícil. Então era bem diferente os Estados Unidos antigos, né, de 20 anos atrás, do que os Estados Unidos de hoje. Era bem diferente. Eu estava até ouvindo uma notícia agora, vindo para cá, sobre a falta de trabalhador, né? Que a taxa de natalidade americana vem caindo muito. E o nego está achando que o Biden é bonzinho, mas na verdade não é bonzinho. Ele precisa legalizar trabalhador se ele quiser ter mão de obra aqui nesse país, porque está faltando. O pessoal que está no Brasil, Miami, não falta emprego. Só falta, todo lugar está contratando. E aí, eu estava vendo um advogado falando que a última vez que houve alguém interessado num plano de reforma migratória, como está fazendo agora, tentando legalizar uma galera, foi há 35 anos atrás no governo Ronald Reagan. E aí eu estava pensando, parece que o cara é bonzinho, mas na verdade o cara está vendo uma projeção para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos não vai ter trabalhador, cara. Como as pessoas vão fazer? E essa é uma falácia, cara, que a gente escuta muito, independente do lado partidário de cada um desse país aqui. Que praticamente nós temos 3 partidos aqui. O Partido Democrata, o Republicano e o Libertário. É neutro, não tem força, né? Que, na realidade o Libertário ele é um... Atrapalha, só atrapalha. Praticamente, mas o Libertário sempre se junta ao Republicano. Então vamos dizer que a gente só tem 2 partidos aqui. E é uma falácia que dizem que não, os democratas ajudam os imigrantes. É mentira. As maiores legalizações que aconteceram nesses foram de mão de republicanos, sabe? Desde a libertação dos escravos até essa anistia que o Reagan deu. Eu vejo que eles têm uma linha de pensamento às vezes um pouco diferente de nós, sobre outras coisas. Exato. Mas sobre imigração, sempre foi muito bom para a imigração. Sim. Claro. Bom, mas enfim. Vamos lá. Aí lá naquela época você tirava um documentinho ainda. Tirava, conseguia tirar um social e tal. Era mais fácil. E até, rapaz, o engraçado é que naquela época o imigrante ele vinha para cá com uma mentalidade diferente. Cara. Era diferente, cara, sabe? Eu vejo às vezes, eu não sei se é uma falta de conexão com o imigrante de hoje, com o de antes, mas o perfil do que vinha aqui no meio dos anos 90 ali e tal, até comecinho de meados dos anos 2000, cara, o foco era um foco em trabalhar, sabe? Era um foco em buscar se enraizar no país.
O de hoje, cara, aí, pô, eu hoje eu sou envolvido com construção civil, eu tenho minha companhia, eu trabalho instalando piso, sabe? Junto com meu pai, a gente tem uma companhia, uma empresa pequena. E eu vejo, cara, o pessoal que vem do Brasil hoje em dia, eles vêm com a mentalidade que as coisas têm que acontecer, sabe, imediato hoje. Imagina assim, tem o A Exatamente. e tem o ponto B. Eles querem chegar do A ao B, mas a jornada que está no meio ali, que é o que é importante, sabe? Que é o que te faz crescer como ser humano, eles não querem isso. Então eu vejo essa falta de conexão hoje em dia. Eu tenho um grupo de WhatsApp, a turma que está vindo aí sabe que eles estão lá e é exatamente isso. Como que eu faço para conseguir um green card? Como eu faço para conseguir uma permissão de trabalho? Arruma uma companhia para me contratar. Gente, não é assim, cara. Tem uma jornada, tem um caminho. Tem um caminho. Se você não passar por esse caminho, não tem como chegar no final da linha, cara. Sim. É isso mesmo. Você está falando uma coisa que eu consigo enxergar isso claramente. Sim. É isso. É porque eles veem a gente já mas teve um caminho. Eu não cheguei aqui hoje, você não chegou agora, você chegou em 96. Sim, 96. Todo mundo sabe que... E eu vou te falar outra, eu falo para essa turma. Na época que você chegou, era mais fácil por um lado e mais difícil por outro. Sim. Você chegar a um green card e tal, naquela época, não tinha tanto tipo de visto que tem hoje. Cara, rapaz, eu nem sei quantos, mas são muitos vistos hoje. Que na verdade, antigamente, ninguém tinha acesso. A pessoa... É igual pé de cobra, né? Você não via. Sim. Hoje em dia, tem o EB2, NW, você não precisa ter formação acadêmica, você abre mão de uma oferta de trabalho. Se você... Caraca, cara, existe um monte de caminho. E na sua época, não era assim. Existia, mas não era tão difundido igual hoje, né? Não. E o pessoal não tinha o conhecimento que tem hoje. Exatamente. Era bem diferente. Então, era centralizada a informação. Né? Então, o que a gente procurava buscar de informação sobre imigração, o que era? Era através de um canal de televisão. Né? Um advogado caríssimo. Exatamente, um advogado que você senta. Pô, cara, a gente está falando aí de 20 anos atrás, cara. Era $150 para sentar e ter uma consulta com o advogado. Que 150 há 20 anos atrás valia quase $1.000. Valia uma grana bem mais alta. Bem mais alta. Então, era um outro mundo. Mas eu fiquei abobado, cara. Eu quando botei o pé aqui, molecão, cara, Vamos lá, tô te atrapalhando. Não, tranquilo, que é isso. E eu lembro, cara, a gente chegou aqui numa quarta-feira, cara, e logo na quinta-feira já tinha trabalho, cara. Meu pai estava trabalhando com carpintaria, né? Tinha 18 anos, né? Já podia, não, vamos dizer assim, tava já estava na hora. Tava com na 17. hora de trabalhar já, né? E eu fiz um acordo com meu pai. Quando eu botei o pé aqui, eu falei para ele, olha, eu não me importo de trabalhar e toda semana dar meu pagamento inteiro pro senhor, mas o primeiro eu quero comprar um PlayStation, cara. Eu quero, sabe? Pô, cara. E eu lembro, cara, eu trabalhei aquela semana, eu peguei ganhava R$6,50 a hora, cara. R$6,50 a hora. E eu lembro que a gente tinha feito Pior que o McDonald's. Pô, mas R$6,50 a hora naquela época. Pô, pra um rapaz até outro dia o McDonald's pagava 8. Pois é, cara. E, eu tava lá limpando obra, cara, pegando um pedaço de madeira, cara, jogando no lixo e tal. Pô, cara, quando eu peguei aquele cheque, a gente fez umas horas extras, cara, deu quase $300, cara. Cara, eu catei e converti aquilo pra real. Falei, mas não é possível. Tô em outro mundo. Cara, em 6 meses eu tô rico, eu pensei, eu vou ficar milionário com dinheiro desse, cara, sabe? E eu lembro, cara, a satisfação, cara, de no fim de semana, cara, entrar. Eu lembro que eu fui no mall ali de Boca Raton. Você já morava aqui, né? Já morava aqui na Flórida. E eu lembro que ali tinha uma loja chamada EB Games, que era... Nem existe. Hoje não existe, né? Que virou tipo a Stop. Que virou a GameStop, exatamente. E eu lembro, cara, rapaz, eu entrei assim, cara, com o peito estufado, cara, andando, sabe? Pagar à vista. Cara, mas cheguei lá, falei, eu quero aquilo ali, me dá esse jogo aqui, não sei o que. Cheguei lá, joguei o dinheiro em cima, mas levei aquilo pra casa, cara. Mas Pra você era orgulho, você tava orgulhoso. Era uma conquista. É uma conquista que eu vou falar. Pro americano cara. Era. Exatamente, cara. Eu levei aquilo pra casa, mas quando eu abri assim, aquela caixa, saiu até um rão, sabe? Aquela luz assim dourada, assim, eu falei, cara, eu tô no lugar certo. Então, pra mim, pro meu irmão, foi uma transição tão fácil. Né? Pô, a gente trabalhava pra caramba. Hoje, eu paro pra pensar, caraca, bicho, não era mole não, cara, o que a gente fazia na idade. Não, porque não era, que era um trabalho muito braçal. Hoje em dia, quando eu paro pra pensar, porque eu não vejo em obra esse perfil de pessoa mais, não. Sabe? Antigamente, há 20 anos atrás, você via cara novo na obra.
Sim, Cara, ninguém quer mais. Ninguém quer mais. Ninguém quer mais. Exato. E se o cara trabalhar uma semana, ele acha que pode fazer por conta própria. É esse o e aí negócio. começa a fazer doideira na casa dos outros. Exatamente isso. E eu lembro que eu tinha até um contrato, né, com o chefe nosso, que o meu irmão era muito novo. O meu irmão tinha 16 anos na época, 15 para 16. E o meu irmão tinha uma cara de menino do cara. O meu irmão tinha uma cara de moleque de 12 anos, cara, sabe? E eu lembro que o patrão até falava, ó, se a fiscalização passar e perguntar, você fala que está de férias da escola, coisa assim. E de fato, fiscalização passava nessa época. Hoje em dia é muito difícil. Parece até que deve ter um acordo com as obras. Eu não sei, cara. É hoje em dia não tem mão de obra, faz vista grossa. Não tem mão de obra. Se eu não pegar, não vou construir. Tem vista grossa, sim. Tem que ter. Tem vista grossa. E cara, foi basicamente isso. Então, para mim, essa transição de adolescente até ali ser adulto jovem foi muito fácil na América, porque pô, trabalhava mudança radical, né? Muito radical, mas tinha recompensa no trabalho. Como tem até hoje, né? Sim. Eu costumo falar que você trabalha muito, mas é recompensado. Seu dinheiro dá para fazer alguma coisa. Dá para fazer alguma coisa. Sim. E aquilo, eu venho de um lar conservador e tal, então eu nunca tive, sabe, eu nunca fui eu sempre fui um cara caseiro, sempre gostei mais de casa e tal. Claro, saía como todo mundo, né, como todo adolescente e tal. Mas eu nunca fui assim de ficar bebendo na rua, esse tipo de coisa, sabe? Eu nunca fui esse... Dando trabalho. Exatamente. Em casa eu não posso falar que a gente deu esse trabalho para os pais da gente. Então para mim era fácil. Ao contrário de mim. Cara, isso é cada um, né? Isso é cada um. Mas eu acho que são fases, né? Mas então para mim era fácil focar numa coisa. Claro. Falar, pô, eu vou daqui 2 anos eu vou tentar comprar um carro tal. Eu conseguia porque eu conseguia juntar o dinheiro. Tinha foco, né? Tinha foco. Eu botava aquele foco e fazia. Isso ainda existe aqui. Isso ainda tem. Se a pessoa. Quero comprar uma casa, você passa um ano juntando dinheiro. Exatamente. Ainda mais as pessoas que chegam do Brasil agora. Que eles vêm com aquele ritmo do Brasil, que é aquele ritmo de, pô, cara, tem que fechar conta aqui, fechar conta assado. Então, se a pessoa... O meu pai usa um termo bem interessante que é a América entrar na veia. Se a América entrar na veia, aí fica complicado. Porque o cara já começa a entrar nesse consumismo maluco. Consumismo, cara. É onde meio que desanda o andar da carruagem. Se o cara for solteiro, então, não tiver família, não tiver nada, ele passa essa semana gastando. Exatamente. Cara, eu vou te falar, quando chega, né, fugir até um pouco do tema, mas eu ainda bem que eu tenho a minha esposa que me freia um pouco. Porque se dependesse de mim, cara, eu todo dia comprava uma arma. Eu imagino. Todo dia. Sabe? Eu ia lá, pô, pelo menos uma munição eu comprava, sabe? Então, E a vontade dá. E a vontade dá, cara. Eu comecei agora que já estou desesperado. Exatamente. Eu não posso nem andar muito com você. Exatamente. Mas aí que é a coisa. Mas a minha válvula de escape com a minha esposa é o seguinte: eu não tenho vício, cara, sabe? Eu não sou de ficar em boteco, coisa assim. Então. É tranquilo, sabe? Aquilo que eu falo. E tua esposa gosta de atirar também. Gosta. Teu filho, sim, cara. sim. Teu filho é espetacular aquilo. Sim, meu moleque já me passou há muito tempo. A minha mulher não quer nem ver. Eu falo pra ela assim, não quer olhar pra ver como é que é? Não abre nem a bolsa. Não quero ver, não. E agora eu tô tentando botar na cabeça dela que o meu filho precisa começar... Eu tenho medo, Diego. Vou ser honesto. Para quem está vendo aí no Brasil, eu ainda tenho uma cultura diferente de quem mora aqui. Qual é o meu medo? Meu filho tem 4 anos. Sim. Ele tem autismo. Ok. Só que ele tem um autismo bem leve hoje. Já foi bem tratado. E a minha esposa tem lógica. Ela fala, ó, o que acontece é que ele ainda não tem, vamos dizer assim... as funções cognitivas dele são atrasadas. Então, o que uma criança já faz desde os 3, ele está começando a fazer agora. Então, não é a hora. Sim. E eu tenho medo, às vezes, de chegar na escola, meu pai tem uma arma grande, assim, aí a professora ficar depois falando, pô, você está incentivando seu filho que sofre de autismo. Claro. Entendeu? Então, mas eu pretendo, quando meu filho estiver na idade do seu, cara, show demais. Tem que trazer ele aqui, cara, para gravar um vídeo com a gente aí. Claro. Mas vamos lá. Arma é depois. Na hora depois certa. A gente vai explicar a vocês aí como é que vai ser. Claro. Tem muito papo pra gente bater. Mas, aí você chegou, 96. 96. Aí trabalhou. Trabalhamos, a gente trabalhou bastante. O primeiro trabalho meu foi na carpintaria, né? O pessoal do Brasil não conhece esse tipo de prática, mas... Diferente. As casas aqui são cobertas com aquele material compressado, né? Nessa época, então, era muito mais do que hoje. Era muito mais do que hoje. Bloco não existia nessa época. Exato. Então, esse foi o meu primeiro trabalho e depois eu saí dali, cara. Eu não gostava, trabalhando nas alturas, cara. E eu tive amigos que caiu do telhado, se machucaram muito, cara. Teve inclusive pessoas que morreram, cara. E nessa época não tinha tanto acesso a boom lift como tem hoje, né? Ou tinha? Não, até tinha. Sempre teve, mas era aquele problema. Como nessa época...
a Flórida principalmente, cara. A Flórida tava a construção não parava, cara. Ela tava num desenvolvimento gigante, cara. Gigantesco. Essas cidades aqui ao redor da gente, Boca, Deerfield, cara, tinha obra para tudo quanto é lado. Então tinha uma força de trabalho muito grande. E faltava maquinário. E a segurança ninguém se preocupa aqui. Não, rapaz, se você trabalhasse para o americano, sim, que o americano tinha medo de acontecer alguma coisa. Já o brasileiro, a gente já vem com essa mentalidade. Não, o brasileiro vai, não, dá porrada ali e acabou. Deixa eu pegar um gancho, porque que acontece? Como a gente fala para eles que estão lá, eu sempre que eu posso pegar um gancho, eu pego para não esquecer. Nessa época, existia o Work Compensation Exemption, por exemplo, não era obrigado o cara ter seguro pessoal. A empresa não precisava, se ele tivesse um Work Compensation Exemption, ele não precisava de seguro para ele. É isso? Ele dispensava o seguro. Na realidade, a lei não mudou muito não. Nessa época tinha que ter, sabe? Então, por exemplo, se eu trabalhava... Claro, a gente trabalhava tudo embaixo do pano, cara. Era raramente você ia ver uma companhia que pagava o seguro, né? Hoje em dia é impossível trabalhar sem... Hoje eles criaram essa ferramenta. Sim. Que aí você abre mão do seu seguro pessoal. Sim. E a empresa só é obrigada a ter um seguro para o cliente. E sim. Né? Tipo assim, se quebrar alguma coisa na casa do cliente. E para os empregados também. O cara, aqui, por exemplo, se você tem uma companhia, né? Porque hoje é o que o nego faz, abre uma companhia e presta serviço para outras empresas. Por exemplo, lá na minha empresa, o cara está prestando serviço para mim. Ele tem a companhia dele, ele faz um seguro. Ele não faz um seguro, ele faz um documento dizendo para o estado da Flórida que ele abre mão de um seguro para ele. Se ele morrer, o problema é dele. Sim. Que é Work Compensation Exemption, o nome, né? Sim, que na realidade ele está assinando um waiver, né? É um waiver. Aí ele entrega esse documento e a gente manda junto para o prédio onde ele vai trabalhar. Sim. E aí se ele morrer lá, problema. Problema dele. Problema dele. E é bom o pessoal no Brasil saber isso, porque no Brasil você que se machuca, quer ficar em casa recebendo, se você morrer ninguém vai te pagar nada. Sim, mas isso é feito aqui pelo problema que aqui é muito fácil alguém processar alguém. Qualquer coisa o cara ia querer botar a empresa. Qualquer coisa alguém processa uma pessoa aqui. Então eles já fazem isso para tirar a responsabilidade das costas. Que eu entendo. Eu acho que a lei trabalhista é muito complicado nesse ponto, porque ela guarnece o trabalhador de muitos direitos. E o cara, quando tem muito direito e menos obrigação, eu acho que fica meio que, sabe, aquele balanço ali fica muito fora. Tu já ouviu falar num brasileiro que chama Fernando Hessel? Ele era jornalista da Record no Brasil. Já. Ele é amigo nosso. A gente era da mesma igreja. Sim, se o Fernando estiver vendo, Fernando, um abraço. E o que acontece? Hoje ele botou um vídeo que eu ia até repostar no meu canal, dizendo exatamente isso, que o brasileiro é um ser humano de muitos direitos e poucas obrigações. Está acostumado com isso. Sim. É verdade. É isso que é a coisa aqui. Se viesse cheio de direito aqui, não ia dar certo. Porque sai de uma empresa, recebe a rescisão e depois bota a empresa na justiça. Sim. É cultura do cara. Cultura. É cultura. E aquilo, né? Rebobinando, eu via minha mãe quando tinha o escritório dela, isso era normal, cara. Isso era uma das coisas mais, tipo assim... Botarem na justiça. Não, exatamente. O cara ia lá, fazia rescisão Como de contrato se nada fosse dele, acontecer. E depois botava, né? No Brasil usava a expressão de levava pro pau, né? Uma coisa assim. É isso aí. Então, sofri muito com isso. Exatamente. Então, eu vejo, como empreendedor aqui na América, eu vejo isso no meu ponto de vista como um tremendo de um balde de água fria para quem quer dar emprego, sabe? Esse mundo de legislação. Desanima. Né? Desanima, é bem desanimador. Porque a gente gera emprego. Parece que não. Parece que não, mas a minha companhia, pô, eu tenho trabalhando comigo 4 pessoas e indiretamente eu tenho 12 trabalhando. Olha aí. Sabe? Que são as pessoas que a gente... Né? São os terceirizados, exatamente. Então parece que não, mas se a gente pega, a grande maioria deles tem família, coloca aí a média de 3 a 4 pessoas na família, olha a teia, né? O que acontece. Então, eu acho que é isso que às vezes falta no Brasil, para o Brasil dar uma deslanchada boa nesse ponto. É tirar um pouco dessa legislação reforma que só empata, exatamente. Que está todo mundo brigando que não pode existir. Exato. E aí quando faltar dinheiro para os aposentados, eles vão ver se não tem que ter. Exatamente. Vai acabar o dinheiro. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado. A gente tem que olhar o lado do empregador também. Não estou falando isso porque você está falando isso porque você emprega. Não. Eu estou falando isso porque eu já estive dos dois lados. De empregado e agora eu sou empregador. E eu vejo hoje em dia que falta esse balanço entre um e outro. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo, sabe? Porque é aquilo, um empregador contente, ele vai buscar mais trabalho, ele vai te dar mais opções de você subir na companhia, né? De você adquirir uns cargos mais altos através do teu mérito. Exatamente. E uma pessoa que
que produz, ela vai ter condição de ganhar mais dinheiro. É meritocracia, né, A cara? meritocracia. O cara trabalhou, ele merece. Se ele é bom, ele vai sempre ser reconhecido. Isso. Se ele é ruim, você troca ele e bota Isso. outro. No Brasil, você tem que ficar com ruim, com medo de mandar ele embora e tomar um processo. Exatamente. Mas vamos lá, aí você estava lá na obra, ficou na obra um tempo na carpintaria e meteu o pé. Aí meti o pé, cara. Eu decidi... eu falei com meu pai, falei, pô, pai, isso aqui não é pra mim não, cara. Não, cara, eu não gostava, cara. Da altura e, cara, era um problema, cara. Era um problema que a Flórida chove pra caramba, sabe? Trabalhava na chuva, né? De vez em quando, cara. Mas é perigoso, cara. Porque a madeira, ela fica escorregadia, cara. E, poxa vida, aí você escuta todo dia falar que fulano caiu, se machucou. Pô, cara, aquilo ali impressiona. Acabei de chegar, já vou me ferrar todo. Pois é, cara. Pô, meu, sabe? Você fala, pô, cara, eu vou cair daqui, vou me alejar. Não, nem pensar. Aí, falei, eu vou trabalhar no chão. Né? Vou trabalhar um negócio aí que eu trabalho no chão. Aí, fui trabalhar aqui com o pessoal chama... no Brasil, eu não sei nem como é que chama isso, mas aqui é o pessoal do brick, né? Que faz paralelepípedo. Paralelepípedo e tal. E, rapaz, é um trabalho pesado. Mas aqui na igreja quase todo mundo trabalha. Eu tava no auge, cara. Pô, fui trabalhar lá, eu tava com 18, 19 anos, cara. Forte, fazia aquilo de boa. Não tomava nem água, né? Sabe? Pô. E a barraquinha, né? Ainda era assim, carregava uma tendazinha onde ia. Hoje tenda? A gente tem uma tenda grandona. Que tenda nada, cara. Era só no couro o dia inteiro, cara. Eu trocava de pele igual uma cobra todo mês, cara. Mas era, cara, eu trabalhei quase um ano lá. Gostei. Aí... Nesse inteirinho de um ano, meu pai saiu da carpintaria também e foi onde ele começou a trabalhar com piso. E, cara, aí era até engraçado que eu saía para trabalhar de madrugada, cara. Né? Que a gente, pro brick, né? Trabalhava com patrões diferentes. Eu tava lá embaixo do apartamento para ser pego pelo rapaz lá que saía correndo todo mundo. Era, 6 da manhã, 6h15. Voltava 9 da noite, pô. Segunda a sábado. Era muitas horas. E, eu saía, meu pai tava dormindo. Eu voltava, meu pai já tinha jantado, meu pai tava cochilando no sofá, cara. Eu fiquei pensando, falei, cara, eu tenho que arrumar uma boca dessa, não é possível, sabe? E aí eu lembro, cara... teu pai tava fazendo o quê? Tile já? Trabalhava com piso. Com piso, sim. Aí... Eu lembro que pintou uma oportunidade, cara. Essa é Falei, minha. não, vou lá. Cara, e os primeiros dias, cara, sinceridade, eu não acreditava, cara. Muito fácil. Pô, cara, não é que era fácil, era um troço que dava a impressão que eu tava ganhando sem fazer nada, cara. É porque é uma parada meio artesanal, né? Sim, cara, sim. E eu vi o dono, cara, tranquilo, era um cubano, cara, fumava e tomava café o dia inteiro, cara. O senhor Rosé, ele já faleceu, mas, pô, rapaz, que coroa gente boa, rapaz. E às vezes ele tava andando pra lá e pra cá, e Dieguito, vem cá, senta aqui um minuto aqui, descansa. Eu falava, esse cara tá de brincadeira, ele vai falar pra eu sentar. E vai me pagar ainda? Não, eu pensava o contrário, eu falava, não, isso aí é pegadinha. Ele vai mandar eu sentar pra me mandar embora daqui no fim do dia. Não, eu vou varrer o chão ali. Aí eu catava uma vassoura, saia varrendo. Não, rapaz, eu tô falando, senta aqui um minuto aqui, rapaz. Aí eu ia com muito cuidado, assim, cara, eu ficava receoso pra caramba, porque eu não conhecia aquilo. Tinha, porque as duas experiências, no Brasil eu não trabalhava. No Brasil eu era o office boy da minha mãe. Entendi. E montava na bicicleta, levava malote em banco, era tranquilo. Não, e trabalhava da maneira e a hora que eu tinha que trabalhar e acabou. Aqui não, aqui foi quando a realidade me chacoalhou, cara. Molecão de 19 anos, né? 18, 17 anos que eu cheguei aqui, fui trabalhar em carpintaria. Foi um choque de realidade, cara. Eu tava com vigor bom, era adolescente, né? 17, 18 anos, então eu já tomei aquela paulada do trabalho pesado e não senti, sabe? Chegou no tile? Cheguei no tile, cara, aquilo ali era igual empurrar o dia com o dedo, cara. Sem sinceridade. E eu ficava abismado com o senhor Rosé. Senhor Rosé, mas... Dieguito, senta aqui um minuto, tira um break aí, para um minuto, cara. E eu via, né, o pessoal sentava, comendo, tomando água. Já estavam acostumados, né? Tava acostumado, cara. Aí meu pai me chamou do lado e falou, aqui é assim que funciona, tá? Ele falou pra sentar, senta um minutinho e tal. Não. Falei, tá bom. Aí fui indo. E depois eu comecei a entender, cara, a logística. O tipo do trabalho rústico que eu fazia, que era um trabalho bem mais braçal, e já foi pro lado mais artesanal do negócio. Então é um trabalho que você não tem que estar estressadão, você para fazer. Senão fica uma bosta. Fica horrível. Você para destruir um trabalho, e o material é muito caro, sabe? Foi quando eu comecei a entender um pouco da vida. Aí, cara, a gente faz isso lá, né, Pedro? Depois eu vou te contar. E foi isso aí, cara. E chegou uma hora que eu deslanchei, cara. Deslanchei e tal. E... Cara, tem uma história engraçada para contar pra caramba. Mas que eu lembrei, eu lembro que o seu Rosé, ele quando não tinha trabalho aqui, o seu Rosé mantinha sempre aí meu pai. Ele emprestava a gente pros filhos dele.
Pô, cara, ele tinha 2 filhos, o Pepe e o Manolo. Eles brigavam, cara, era igual gato e rato no Os trabalho. dois eram dono do trabalho junto. Eram dono do trabalho junto. E o seu Rosé não trabalhava com eles, porque não aturava o filho brigando no trabalho. Ele falou um dia pro meu pai, falou, a vontade que eu tenho é de pegar um porrete e bater nos dois, cara, sabe? E eu lembro que eu fui... Ele emprestou a gente, né? O Pepe e o Manolo estavam trabalhando um trabalho muito grande e precisou de uma ajuda extra. E o seu José liberou todos os instaladores, todo mundo. Nós éramos em 6, né? Tinha 2 ajudantes, eu era ajudante na época. E tinha mais 4 instaladores. Meu pai, o Oscar, o Pive, que era um argentino, e tinha um outro porto-riquinho que eu não me lembro o nome dele. E eu lembro, cara, a gente chegou lá e tal. Foi todo mundo. Foi todo mundo. Ah, minto. Nessa época eu estava começando a instalar, eu já instalava corte, coisa assim. Aí eu lembro, rapaz, que nesse trabalho assim que eu entrei, eu lembro que o Pepe me disse, falou, Diego, é o seguinte, você vai fazer os cortes, vai cortando e tal aí, que eu já estou com 2 pessoas fazendo cimento e tal, você precisou de material e tal, você se precisar, mas eu quero que você foque nos cortes. Falei, beleza, tá bom. Aí, cara, eu lembro que a gente estava instalando umas peças grandonas, 24 polegadas, isso dá o quê? É grande. Pra época era grande. Hoje é pequenininho, a gente tá tão acostumado com as peças maiores, né? E eu lembro que tinha uma coluna redonda, cara, que tinha que fazer os cortes ao redor da coluna e não ia ter rodapé nada dali. Então tinha que cortar bonitinho com a coluna. E eu lembro que o Manolo, cara, ele chegou assim, ele me viu já preparando para fazer aqueles cortes, ele, não, para com isso. Para que na hora do lanche eu vou sentar todo mundo, eu vou ensinar uma maneira super fácil de cortar isso. A coluna. A coluna. É para envolver a coluna. Para envolver a coluna. Eu falei, não, tá bom, legal, pô, né? Quer aprender? Aprender e tal. Aí, cara, chegou na hora do almoço, ele sentou todo mundo, parecia uma escolinha, cara. Ficou todo mundo sentadinho olhando para ele. O instalador já começou a coçar o olho assim, ó. Já sabia que havia alguma asneira ali. Aí primeiro ele deu um discurso, isso aqui é uma maneira que os engenheiros usam para cortar as coisas, e não sei o que, e foi no carro, cara, trouxe uns troços de geometria que eu nunca vi na minha vida aquilo, cara. Para cortar um piso. Para cortar um piso. Aí ele começou a medir para lá e para cá, cara, ele começou a fazer um sarapatel, bicho, daqui a pouco nem ele se entendeu mais, aí os caras começaram a levantar, mano, dá licença, eu vou tirar meu almoço, que se já tomou 20 minutos do meu tempo, eu preciso almoçar, cara, não resolveu nada. Aí eu cheguei, falei, mano, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma maneira mais fácil para cortar isso. Você me deixa cortar isso aqui, tá bom? Vira as costas e me deixa em paz. Aí ele saiu, rapaz. E eu fui e cortei um negócio, cara. Pô, quando ele voltou, mas não gastei 10 minutos para cortar as pedras, cara. Encaixei tudo direitinho, cara. Ele ficou olhando com aquela cara assim, tipo assim, o que você fez aqui? Eu falei, não, simples, eu fiz isso. Cortei com um compasso. Simples, achei as medidas. Era redonda, né? Era redonda, cara. Cortei com um compasso. E, cara, aquilo foi uma caçoação, né? Em cima dele. Foi uma caçoação. Ele ficou tão bravo aquele dia, cara. Ele juntou as coisas, ele foi embora, ele levou até o ajudante dele embora. E eu lembro que isso aí, cara, deu mó, como é que fala? Deu uma tremenda, deu um ranço no relacionamento entre ele e o Pepe, que você traz os seus caras aqui, não, o pai manda os caras aqui pra cá, os caras ficam me desmoralizando na frente. Não foi isso, pô, não foi nada disso. É que, pô, o que ele queria fazer tinha uma maneira mais fácil, sabe? Não, mas os caras são cabeça dura. Eles eram bem cabeça dura, cara. Esses caras é latino, né? Cubano, cara. Cubano. Então acho que é o pior que tem. Cara. Cubano. Ele era bem... Cabeça dura. Bem cabeça dura. Cabeça dura. E ninguém entende o que eles falam, né? Você tá com ovo na boca. É um espanhol diferente, né, cara? Diferente. É um espanhol diferente. É um espanhol diferente. É o mais difícil que eu vejo aí, pra entender. Cara, fala muito rápido. Eu acho também difícil. Eu hoje sou acostumado, né? A gente acostuma com eles, mas eles usam as palavras diferentes do espanhol, cara. Diz que é o espanhol de Cai, lá da rua, né? Exatamente. Lá só sobra pra eles a rua, né? Não tem nada pra fazer em Cuba. Felizmente, né? Mas me fala uma coisa que eu tô curioso. Sim. E o inglês, como é que foi quando tu chegou? Cara, tu era novo, muito mais fácil que eu que cheguei com 40 anos quase. Olha só, 37 anos. O inglês foi o seguinte, eu tenho que agradecer ao Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha? Via Homem-Aranha todo dia? Homem-Aranha, todo dia. Todo dia. Em inglês? Em inglês. Eu lembro que eu sempre gostei de desenho, cara. Até hoje, sabe, não vou ficar escondendo. Película. Eu assisto desenho até hoje, cara. Eu mesmo? adoro desenho, cara. Adoro desenho. E eu lembro que eu chegava no trabalho... Não, cara, e foi... Com 18 anos, eu casei com 19, cara. Olha isso. Cara, 18 anos, tá maluco, eu não pensava nem em casar, bicho. Só em desenho.
PlayStation, desenho. Cara, era o meu. Como é que fala? Aquilo ali era o meu reinado. Era chegar em casa, ligar o televisão, ligar meu videogame, assistir meu desenho e acabou. Cara. Eu podia morrer ali que eu tava feliz, cara. Sabe? Eu tendo um trocadinho no fim do mês pra comprar um tênis novo da Nike, ó, acabou. Eu era o cara mais feliz do mundo. Mas. Aí então, o inglês tu ficava vendo Homem-Aranha. Não, cara. E a escola, sim. né? Tu estudou também. Estudei. Fez high school aqui? Não, high school eu não fiz porque eu não precisei. Eu fui fazer... Você chegou com 18, né? Cheguei no ano que eu fazia 18. Exato. Já tinha feito o ensino médio no Brasil? Já tinha acabado já. Tinha acabado. Eu tenho um diploma de... E aí conseguiu... Tu não precisou fazer high school de novo? Não. Pelo menos um ano, não. Não precisei. Foi o seguinte, o inglês foi engraçado, porque do meu curso de processamentos que eu terminei no Brasil, antes de vir para cá, o inglês que eles ensinaram lá era técnico, não tinha... você não falava com ninguém. Entendi. Era só para entender os termos. Cara, tanto é que se você me levasse numa loja para comprar um computador, cara, eu sabia todos os termos de computador da época, porque foi o que eu aprendi, né, em questão de linguagem e tudo isso, de computador. Aí, eu lembro que isso sou eu, né, eu como individual. Aonde eu tô, eu procuro aprender a língua. Se um dia, né, eu mudar daqui para um outro canto do planeta, não importa a idade, eu vou me esforçar ao máximo para aprender a língua. E foi assim que aconteceu com o inglês aqui. Eu comecei a perceber uma coisa, cara, que o desenho daqui, dependendo do que eu assistia, se eu colocasse, né, a legenda embaixo... Em inglês. Isso, em inglês. É o que eu faço hoje. Eu conseguia acompanhar. Chegou um ponto que eu acompanhava os dois. Quando chegou esse ponto, que eu já percebi que o desenho estava me ajudando, que eu já comecei a entender, né, porque isso é uma coisa normal. Você entende primeiro. Você entende primeiro. Você primeiro tem que absorver a língua. Vocabulário também. Exatamente. Para depois falar. Então igual criança. Exatamente. O que acontece? Uma criança ela vai entender a língua primeiro para depois falar. A gente também tem que seguir esses passos, né? Não mudou nada. Mas o adulto ele quer botar tudo na carroça na frente do boi. No cérebro tem um negócio chamado centro de idioma. E ele fecha, não tem jeito. Exatamente. 7 anos, não sei. Ele fecha e aí é mais difícil. Exatamente. Até 7 anos a criança aprende 20 idiomas sem ensinar para ela. Exatamente. O meu filho, ele vê desenho em chinês, um monte de coisa, ele está falando chinês. Minhas crianças foram alfabetizadas em casa em português primeiro, depois aprenderam inglês na escola. E hoje eles falam espanhol bem pra caramba, português e inglês. Pois é. É a facilidade. Facilidade. O teu filho fala português bem? Fala. Mas ele prefere o inglês? Ele prefere o inglês. Eu vejo que ele sempre fala inglês. Ele tem um pouco de sotaque, tem um pouquinho de sotaque e tal, mas ele fala. Você pode conversar com ele tranquilo, ele compreende 100%. Entendi. 100%. Só não gosta, né? Criança não, cara, ele nativo é inglês. Ele até fala, eles acabaram de voltar do Brasil, cara. Pô, ele voltou lá, que geralmente ele e a irmã dele só se falam inglês entre os dois, mas voltaram. Quase eu perdi. É mesmo? Eles me obrigaram a falar em português, falaram, você tem que começar. Ele não queria mais falar português, só queria falar inglês. E a escola prefere que você fale em português porque você sabe, né? Em inglês você vai ensinar a criança como. Porque é mais fácil, cara. A língua inglesa é fácil. Cara. Cara. Só é difícil o vocabulário. Mas olha só. Aí que é a coisa. Eu quando, né? Vamos voltar lá. Quando chegou um ponto que eu já tinha assistido todos os desenhos do Spider-Man, falei, eu preciso ir para uma escola, né? Aí o que eu fiz? Eu fui na Crystal Lake, que é uma escola pertinho daqui. Sei, eles administravam, eu não sei se Pompa, cortaram, né? eu não sei se cortaram isso, mas era um curso de ISOL. O ISOL ainda tem. Ainda existe? Tem, existe. Pô, legal. Cheguei lá, fiz o teste, aí te dá um nível, né? A senhora que me atendeu falou, não, você não tem que estudar aqui não, cara, seu nível é muito alto. Eu falei, não, dona. Eu quero. A senhora não está entendendo, eu sei ler e escrever muito bem, eu não sei falar nada. Aí ela me colocou no segundo ano, falou, fica no segundo ano, cara, pega vocabulário, depois eu estudei um ano e meio ali. E eu lembro, rapaz, que ali pelo terceiro... Eu estava na terceira série, né, ali, que depois de uns 3 meses, né? São 4 níveis. Eu estava no terceiro nível, eu lembro que a Cheryl, que era a professora minha, acho que era o nome dessa era, perguntei para ela, falei, escuta, eu preciso falar. Ela me deu um toque muito bom, cara. Falou, ó, vocabulário, é a primeira coisa. O que você faz? Eu não vou te falar para você sair memorizando 10 palavras por dia. Entra no seu quarto, por exemplo, pega 2 palavrinhas, olha para o teto, olha para uma parede. Vai no dicionário e procura o que é aquilo. Memoriza aquilo por dia. Memoriza 2 palavras por dia. Cara, fui fazendo isso, cara. Chegou uma hora, cara, que meu vocabulário estava gigante, cara. Aí foi só eu fazer o quê? Eu voltar ao básico da língua. Concordância ali. Que foi a concordância, lembrar das estruturas de inglês e tal. Que é pequeno. Exatamente. Verbo to be. Tudo está baseado no verbo to be. Tudo.
E aí, cara, quando você olha uma língua inglesa, né, que para você falar ela fluente, assim, fluente, a modo coloquial, você tem que ter um vocabulário de 7.000 palavras só, cara. 1.500 palavras você fala inglês já. E português, quantas são? Cara, o português é uma língua que tem 1,5 milhão de palavras, cara. Me Muito desculpa, mais palavras. informação errada. O inglês tem 1,5 milhão de palavras, o português tem 8 milhões, o português do Brasil tem 8 milhões. Eu não sei, nunca me interessei nisso, mas eu sei que tem muito mais palavras. Exatamente. E a gente ainda tem muita palavra que serve para diversas coisas. Sim, sim. Você imagina o hebraico, que só tem, se eu não me engano, são 250 mil palavras. Pois é. Era, né? Isso, na época que a Bíblia foi escrita, Sim, né? Eu lembro. Sim, mas aí que é a coisa, o inglês ele vem desse grupo, né? Eu tenho amigos alemães que falam a mesma coisa. O alemão também é uma língua curtíssima, pra gente uma pronúncia diferente, porque a gente não tem a pronúncia deles. Acho que não tem tanta variedade de palavras. Mas não tem a mesma coisa. O inglês, às vezes você fala uma frase e aquela frase ela tem que, exatamente, ela tem que entrar no contexto da conversa para significar aquilo ali. Porque se você falar aquilo de um outro jeito, o cara vai ficar boiando, falando, o que esse cara acabou de falar? Exatamente. E a mesma palavra é colocada de forma diferente. Se é no início da frase falar de, por exemplo, yet, por exemplo, also, isso, né? Yet, still, sim, são palavras que são still, yet, mas você sim, tem que começar usando still e terminar falando yet. Exato. E, cara, foi bom você falar isso porque eu vou chegar num ponto. Hoje, você acha que do jeito que você aprendeu o inglês, você aprenderia em qualquer lugar do mundo? Usando a mesma estratégia. Eu acho que eu faria a mesma coisa, cara. É isso que eu falo para o brasileiro. Eu falo, meu irmão, se eu soubesse que era assim, eu teria aprendido muito mais no Brasil. Muda seu celular para o inglês. Começa a ver filme em inglês. Sim. Começa a memorizar palavras. Que vai dar certo. Quando você chegar aqui, pelo menos você já vai estar um pouquinho mais municiado. Olha, eu vou dar um conselho que funcionou para mim e eu acho que se tem alguém da audiência fazendo isso, para de fazer isso agora, que é pagar aula de inglês, principalmente com o professor brasileiro. Porque olha o problema. Quando eu fui fazer as aulas aqui, né, de ISOL, que é esse programa aqui, que professores eram americanos. Obrigado a falar inglês. Eu tinha que me virar e falar com ele. Não tinha essa do professor fazer traduçãozinha para mim, sabe? Então eu era obrigado a pensar em inglês e a falar em inglês. Então o que acontece? Eu vejo esses cursos que tem no Brasil, aquele FISC, o IASG da época. Cara, o pessoal vinha para cá, o pessoal voltava lá pro Brasil, veio só fazer turismo aqui, porque não sabia falar nada, sabe? Exato. Até hoje assim. Exato. O nego acha que sabe falar inglês. Não sabe. Chega aqui, não sei. Não sabe, o cara fecha a boca porque não entende. Fica nervoso. E aqui então a Flórida tem uma variedade de sotaques, cara, exato. Sabe? É o haitiano falando inglês, é o cubano falando inglês, exato. É o venezuelano, é o português. Exato. Eu falo isso. Então é exatamente isso. O conselho que eu dou para quem quer chegar aqui já falando inglês, assista um filme em inglês, tira a legenda em português. Mas a legenda em inglês é ótimo. Não, eu não vou entender o filme, cara. Não importa. Não importa. Vai chegar uma hora que você tem que treinar o seu cérebro a pensar em inglês. Vamos pensar numa criança. Ele vê o mundo. Ele começa a falar com ele entende? De jeito nenhum. Como é que ele consegue começar a entender? Ele vai ter que usar o bom senso. Exatamente. Né? Ouvindo. E a associação do que está acontecendo. Contexto, sim. Ouvir contexto. Aí às vezes ele aprendeu 2 palavras, num contexto ele consegue entender. Depois ele aprendeu 3, é melhor, 4. É o que acontece com a gente. Exatamente. Você aprende 3 palavras, você começa a ver quando você já sabe 3 frases. Porque eu falo isso para todo mundo, falo inglês. Quando você acha que sabe falar inglês, e aí você começa a falar com um americano, por exemplo, ele diz assim, não, eu tenho paciência, vamos lá. Quando você tira ele da zona de conforto, ele começa a ficar incomodado. Quando é que você tira ele? Quando você quer falar inglês como você fala em português. Ele espera vir frase pronta e recebe frase que você criou. Exato. Né? Então é o que eu falo para todo mundo. Começa a pegar um filme e começa a anotar o que vem pronto. Um amigo meu do trabalho fala isso direto. Fala, espera o que vem pronto. Pô, você vai começar a ver que no filme existem diversas frases que elas já vão vir prontas. Né? Sim. No Brasil mesmo o cara começa a escutar aquilo. Então tem frase que o cara já vai vir pronto. E é o que eu venho fazendo. Na legenda em inglês eu consigo fazer isso. Eu escuto o cara falar, o que ele falou? Mas na legenda está escrito. Às vezes eu pauso o filme e traduzo. Até hoje. Porque você sabe a dificuldade na Flórida que é de aprender inglês. Claro. Você começou a falar com o cara vê que você é brasileiro e quer falar espanhol. Claro.
Não, vamos falar inglês. Miami, cara, a primeira vez que eu fui para A Miami... língua principal é o espanhol. Era o espanhol, cara. É o espanhol. Eu fiquei impressionado. Eu lembro que eu entrei no BrandSmart, cara, né? Que é uma loja de eletrônicos aqui. E É a casa de vídeo dos Estados Unidos. foi, cara. Rapaz, eu entrei lá para comprar. Não lembro o que foi. Foi um cacareco ali, não sei o que foi, cara. E eu comecei a falar inglês com o cara me olhou assim. Me perdoa, aqui ninguém fala inglês nessa loja. Rapaz, eu tomei um chacoalhão, falei, não acredito. O BrandSmart bem da Calle 8, sabe? Aham. Falei, não é Ela tá falando igual de Paspan. Não é possível. A Calle 8 é a Rua 8. Né? Calle 8, né? É a famosa Rua 8 aqui, né? O pessoal do Brasil aí Calle é rua, né? Rua, e o 8 é o 8. E o BrandSmart ninguém falava. Ninguém falava. Obviamente devia ter algum ali que falava inglês e tal, mas pra mim não foi problema, né? Brasileiro, eu já arranhava espanhol, já aquele castelhano que, os caras entenderam. E fui lá e comprei o que era, não me lembro o que era, uma coisa pequena. Mas é aquilo, se eu ficaria muito, sabe, muito pé da vida, né? Se caso eu fosse, por exemplo, um russo, um grego, uma coisa assim, não ia ter ninguém. E não ia ter ninguém para me entender. Dentro dos Estados Unidos não ia ter uma pessoa para me atender. Eu falo, se você vem exatamente para a Flórida, não vem achando que vai aprender inglês rápido. Não. A não ser que você seja muito esforçado. Sim. Que eu acho que quando o cara... Só que o problema é que não adianta ser esforçado, não te sobra muito tempo. Entendeu? Eu saio de casa às 6 horas da manhã, 10 para as 6 da manhã. Eu chego em casa, tudo bem que 5 horas da tarde eu estou em casa. Às vezes, mas tem semana que eu chego todo dia 10, 11 horas da noite. Pois é, cara. Chega final de semana, ou você está morto, ou você quer fazer alguma coisa que não é aprender inglês, pô. Tem que viver, cara. A gente tem que viver, tem que tirar a cabeça do... Eu já vi que de todo mundo do meio que eu conheço, você é uma das primeiras pessoas que eu estou conhecendo hoje que pensa assim. Sim. O André, adora o André, mas ele não tem tempo para nada. Ele trabalha muito, cara. E conheço os caras do meu trabalho, às vezes eu fico assim, eu fiz, como eu te falei, um plano, um membership do Jet Rider, e aí eu pego o barco, eu saio minha mulher e meu filho, porque eu ligo, se tu gosta, até vou te chamar agora, leva tua mulher e teu filho, vão se divertir, cara, para em Boca Raton ali no Sandbar. Sim. O dia todo, aí compra uma churrasqueirinha, você prende a churrasqueira no barco, leva a carne e passa o dia lá, entendeu? Sim. Cara, aí ninguém quer ir. Não posso. Olha, cara, eu vou falar uma coisa, bicho. Eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos, eu hoje estou com 42. E, Júnior, a impressão que eu tenho é que eu pisquei meus olhos e acabou. Passou o tempo, cara. Exatamente. Eu trabalhava muito de fim de semana, de sábado, domingo, cara, virava. Tô rico? Não. Vivi bem? Vivo bem até hoje. E, ó... Ia mudar muito? Não, nada. Nada. Verdade. Então, eu até, vamos dizer assim, até eu ter meu primeiro filho, o Alexandre, eu ainda tinha um pouco desse ritmo, né? Eu cuidava bem mais eu trabalhava, mas eu jogava muito, eu era muito ativo para jogar bola nessa época, sabe? Jogava torneio amador e tal. Então eu tinha uma rotina, que era meu trabalho, e à noite eu saía para treinar, para correr alguma coisa. Mas era eu e a minha esposa, cara. A gente tava recém-casado, então não tinha tanta coisa. Quando a minha criança nasceu, o Alexandre nasceu, meu primeiro filho, eu tive que meio que me adaptar. Foi difícil. Que, cara, eu vinha nesse ritmo a minha vida inteira, cara, sabe? Vai ter que abrir mão de algumas coisas. Sim, a gente foi quando caiu aquela ficha. Você não consegue ter o melhor de dois mundos. Você, para ter o melhor daqui, você sacrifica o de aqui. Então, foi o que eu fiz. Sentei, revi minhas prioridades. Ok, minha prioridade hoje como pai é isso, e acabou, cara. Eu costumo dizer que essa pandemia ajudou muita gente que tinha perdido a família, né? Ajudou. Porque o cara foi obrigado a entender que dentro de casa ele tinha um mundo também, Sim. Né? Só tinha um mundo lá fora. Eu vou até desviar um pouquinho do assunto, mas acho que isso seria até um assunto legal para o próximo vídeo da gente. É que a pandemia, cara, tudo o que aconteceu, né? Eu acho que o que ninguém contabilizou quando, né, a gente passou por essa pandemia foi o fator humano, cara. Sabe? Eu acho que o pessoal... Política, grana, trabalho... Aquilo que eu falo, não vamos entrar em detalhes agora, mas se tem algum motivo maior por trás dessa pandemia, né, pelo que seja, se é motivo político, pelo que seja, uma vontade globalista, isso é assunto para outro vídeo. Eu volto a falar, esqueceram de colocar na equação que aquilo que é o diferencial que entre eu e você tem do resto do mundo animal. E o que é? É o fator humano, sabe? Por exemplo, em casa,
Quando a gente na Flórida teve pouco lockdown. Né? Nós tivemos exato. praticamente 2 a 3 semanas só de lockdown. E mesmo assim foi um lockdown meio mentiroso. Foi. A construção, por exemplo, não parou. Eu parei pelo seguinte, eu tive um probleminha. Eu estava com 3 trabalhos ao mesmo tempo, e desses 3 trabalhos, 2 eram sobre associações, né? Associações no Brasil é sobre condomínio, Aqui, né? quando a gente fala construção, a gente já pensa logo em construção nova, né? Isso, exato. E isso aí é mais vamos dizer, E lá o que aconteceu? Eles fecharam, tiraram os trabalhadores de lá, só os trabalhadores emergenciais. E eu lembro, cara, teve prédio que eu fiquei com o equipamento quase 6 meses, que eu não pude pegar, porque fechou. Não tinha como tirar. Então eu parei 2 semanas, eu parei na realidade, Júnior, eu fiquei 1 mês em casa mais ou menos. Até aproveitei, trabalhei um pouco em casa, fiz umas coisas em casa que eu precisava fazer. E nesse tempo, cara, é aquilo que eu te falo. Eu não sei qual foi a vontade, se tem uma vontade, se tem alguma razão a mais por isso, mas a gente, ao invés de chegar e ficar em casa olhando o telefone, assistindo notícia, a gente assistia, só que eu falei, escuta, pra minha esposa, vamos sentar, vamos desligar disso, cara, vamos desconectar do mundo, vamos, né? Isso é uma luta, né, cara? Exato. Às vezes eu pego a minha esposa na cama, deitada, e ela no celular, eu também. Quando você vai ver, você não fala nem com a mulher. Cara. E a gente viu que é o seguinte, que tem um mundo dentro da tua casa. Exatamente. Que a gente esquece, a gente empurra com a barriga, porque todo dia você vê, aqueles rostos ficam familiares, aquela rotina, então você meio que empurra com a barriga. Esquece até que é uma família. Exatamente. E, cara, aquilo ali... Eu fiquei pensando, se eu fiz isso, eu não fui o único individual, minha família não foi. Então imagina quantas famílias fizeram isso ao mesmo tempo. Eu lembro que uma pastora amiga minha, ela até botou um post no Instagram falando assim, há uma pandemia lá fora, como é que ela botou, cara? Há uma pandemia do lado de fora levando a gente para dentro de casa, uma coisa assim. Isso. E aí você começa... Na verdade, é o seguinte, você era mais caseiro igual eu também sou, então a gente já fica muito dentro de casa, né? Sim. Mas tem gente que já não... Vou dar um exemplo para você. Os cantores que fazem shows, eles não veem a família por meses. Não. O cara foi obrigado a parar os shows, ficar dentro de casa. Fez show dentro de casa. Né? Vamos dizer assim, os atletas, eles estão sempre treinando, sempre em Olimpíada, e o cara não acabou. Jogador de futebol começou a ficar... Então eu acho que trouxe muita gente pior do que a gente, né? Sim. Que já não via a família há muito tempo. Sim. E tinha casamento se acabando, família se acabando, que de repente uma pandemia... Por isso que eu falo, tem plano que... Deus tem planos às vezes para coisas que a gente não entende. Exato. Mas tem. Exato. Agora, quanto a morrer gente, eu penso o seguinte, morre gente de todo lado. Sim. Né? Morre, cara. Você vê que o cigarro mata mais do que o coronavírus. Sim. No mundo inteiro. As drogas matam mais do que o coronavírus. Sim. O tráfico mata muito mais. Fome, o tráfico, fome. É a fome, exatamente. Fome. A Falta fome. de saneamento básico mata mais. Então, o que acontece é que não mata tão rápido, de repente, assim como foi um boom. Claro. Mas, cara... É aquilo que eu volto a falar, cara. Eu não quero politizar nada a esse ponto, mas aquilo, se existia algum propósito, né, nessa pandemia, algum propósito político, volto a falar, algum propósito de elites do mundo tal, cara, foi um tiro que saiu pela culatra. Aproximou muita gente. Aproximou muita gente, cara. Fortificou pra caramba alguns negócios. Não, fortificou. Eu vejo lá em casa, cara, é aquilo, era um mundo que eu tinha em casa, que eu sabia que existia, mas aquilo, volto a falar, pelo simples conforto de você ver aqueles rostos todos os dias e tal, e pelo lance de você, não, eu tô focado, eu sou o homem da família, né? A gente sabe o que a gente está falando, que a gente vem de lá conservador, sabe? E no nosso modo de ver, cara, nós somos a gente é o caçador da casa. Sem a gente sabe? não anda. Sem a gente não anda, é isso que a gente pensa. E eu vi aquilo, cara, eu achava que não, eu tenho que estar lá fora, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que isso, que eu tenho que aquilo, que eu tenho Quebrou? que não sei o que. De jeito nenhum, cara. Pois é. Faltou alguma coisa? Graças a Deus não, cara. Sabe, então, eu hoje vejo que o fator humano, cara, é importante, cara. É importante. Eu sou um cara meio maluco, né? Então eu fico pensando assim, até estava falando com um amigo meu, falando sobre, a gente que é crente, né? Falando sobre a besta, né? Eu falei, rapaz, eu tô achando que a besta, o anticristo é a internet, meu irmão. Porque, olha só, isso foi um golpe de Estado. Aí você viu como a internet se fortaleceu na pandemia? Sim. Cara, a internet virou o centro do mundo. Sim. Porque tudo aconteceu pela internet. Tudo.
Tudo. Os treinamentos hoje passaram a ser tudo online. As Sim. empresas fecharam as portas. Sim. Cara, é impressionante como fortaleceu a internet. Sim. Se antes a gente era dependente da internet, hoje a gente está muito mais dependente do que era antes. Muito Você vê mais. isso Claro. que está acontecendo agora. Claro. A gente está dando oportunidade a pessoas a verem a gente bater um papo e, vamos dizer assim, dividir informações com essas pessoas que de repente elas não iam ter acesso nunca se não fosse o formato, o cyberformato, vamos dizer assim. Exato. A minha esposa trabalhou remota até o começo desse mês, cara. Como começou? Depois de um mês, né, vamos dizer assim, entre aspas, do lockdown que a gente teve aqui, eles tiveram acesso aos computadores da companhia que ela trabalha, cada um que... Remotamente. Exatamente. E ela levou para casa e lá ela tinha contato com o pessoal do IT dela e tal. Parou lá. Vai falando que esse aqui tá te pegando. E o que aconteceu? Aí ela teve contato com o pessoal do IT, instalou o computador e trabalhou de lá de casa. Então praticamente ela ficou uns 6 meses, segunda a sexta, trabalhando de casa, trabalhando do escritório, que foi legal, cara. Foi legal porque ela estava em casa. As crianças também estavam fazendo aula pelo Zoom, né? Todo mundo em casa. Todo mundo em casa remoto. Eu já comecei a trabalhar depois desse tempo. Depois de uns 2 a 3 meses foi quando... dia, acredita? Pois é, eu tive que parar exatamente por isso. Pelo problema de estar trabalhando com condomínio envolvido. O condomínio não deixou entrar mais. Entendi. Sabe? E eu lembro que... Serviu para muita coisa. Muita coisa, cara. Muita coisa. E eu vejo lá em casa... Eu não passei por esse problema em casa, com aula em casa, tendo as crianças lá, porque as minhas crianças vão em escola cristã, sabe? Então, já a minha cunhada, que mora na Califórnia, ela teve problema com o Zoom, porque ela viu um professor, cara, o meu sobrinho tem 12 anos, cara, e na Califórnia estava tendo aula de sexologia, né? Que tudo bem, eu até entendo. O básico, mas não. Tava num ponto, cara, ali que você fala, peraí, criança de 12 anos não tem que saber disso, cara. Doideira, hein? É, cara, coisa assim, sabe, pornográfica. Que isso? Que foge sabe, do escopo ali do que seria uma aula de sexo. Eu tive aula de sexologia no Brasil. Eu nunca tive. Tive. Introdução, assim, foram pouquíssimas aulas no currículo. Né? Quando eu estava acho que na sétima Com 12 série. anos acho que já é hora de entender algumas coisas, né? Sim, então eu tenho alguma referência, isso eu estava no Brasil ainda, né? Explicando o que era um preservativo, esse tipo de coisa, que é uma coisa que envolve higiene pessoal, tudo isso, mas não, o que ela viu ali nessa aula, cara, coisa pornográfica. Quando ela viu aquilo, ela falou, peraí, eu tenho que ficar mais em cima. Então o que aconteceu? Por isso eu volto a falar, se teve um momento, não quero nem ser repetitivo, mas se teve algum motivo por trás dessa pandemia, além do que a gente já sabe, só pela culatra, porque muitos pais viram o que estava acontecendo, doutrinação em escola, então esse tipo de coisa, cara. Entendi. E volto a falar, o fator humano eu acho que foi o que né? A gente pode no próximo vídeo nosso, que eu e você, a gente pode abordar um pouco mais essa área do que aconteceu na pandemia, claro, aqui, claro, e a parte política também, porque eu sei que você é bem envolvido com a área política americana, falar, né? Na verdade, o que você faz é o que todo mundo deveria fazer, né? É ler, pesquisar, saber, se aprofundar. Claro, eu acho que sim, cara. No Brasil, então, o pessoal vive no Brasil, não sabe nem o que é direito e o que é dever. Porque não se aprofunda na lei que realmente deveria entender. E às vezes ele é humilhado pela polícia, ele é humilhado pelo próprio Estado, pelo sistema, pelo governo, porque ele não sabe nem qual é o direito que ele tem como cidadão brasileiro. Exatamente. É verdade. Aqui também. Aqui também, claro. Principalmente a gente. Se a gente já não sabia de lei no nosso país, imagina aqui. Exato. Mas eu acho que a curiosidade nesse ponto, eu acho que cada individual tem que ter. Ele tem que ter pelo menos eu não vou nem falar que isso é um dever cívico, mas ele tem que ter um dever com ele mesmo, sabe? Com ele mesmo. Ele tem que contestar. Algumas coisas ele deveria ser obrigado o cara a saber, principalmente no Brasil. Eu lembro que... Bom, você também pegou isso, cara, na escola pública no Brasil, aula de educação moral e cívica. Sim. Pois é, foi abolida, sabe? Não tem hoje mais. Ninguém quer que o cidadão saiba. Exato. Aqui também. Quanto menos o cara souber, mais fácil de manipular. Sim, né, exato. Um exemplo mesmo é o armamento no Brasil. Exato. É um direito que você nasce com ele e não pode exercer.
Não é porque não pode, é porque eles dificultam tanto para que você consiga que no final você desiste. Essa é a verdade. A Rússia, né? O alistamento lá é obrigatório, igual no Brasil. Só que na Rússia, eu posso trazer essa informação com autoridade depois. Mas tem um certo ponto da carreira do estudante que ele tem aula militar, cara. Ele, por exemplo, todo russo que eu conheci, que eu esbarrei com o russo... É por isso que eles são assim. Ele pega um AK-47, ele sabe desmontar inteiro o AK e montar. Mas aprendeu isso na escola, sabe? Aprendeu isso na escola. E aprendeu também a ter um pouquinho mais de postura. Sim. Né? Você vê que o russo, ele é um... Sim. Parece que todo russo é militar. Sim. São muito boas pessoas, cara. Depois que passa por essa imagem que eles têm, são amigos, sabe? Uma ideia que o Bolsonaro tem dos colégios militares existirem mais colégios militares no Brasil, ainda tá quase batendo no cara. Pô. Pois é, cara. Você pega um militar que se formou numa escola militar e pega um cara que se formou num colégio particular e bota os dois um de frente pro outro. O cara bebeu o ensino todo, fumou, bebeu, faltou aula, o cara pagou praticamente para passar de ano. E o militar tem uma postura, né? Tipo assim, igual você falou, os conceitos de família eles são preservados na escola militar. O cara sabe o que realmente é importante na vida de alguém. Né? A verdade é essa. O que realmente ele deve valorizar. Mas, para a gente encerrar, a gente já deve ter mais de 1 hora de vídeo, né? Aqui 1 hora é alguma coisa. Mas para a gente encerrar, para quem está no Brasil agora entender um pouco mais. Quando você... Por que está acontecendo? Eu vou bater essa tecla em todo vídeo que eu puder. Está existindo nos meus canais aí uma conversa muito voltada, muito, vamos dizer assim, apontando muito para a ilegalidade. Sim. Que existe um comentário muito grande sobre ficar ilegal nos Estados Unidos. Vamos dizer Por que acontece? Indocumentado e ilegal para mim são coisas diferentes. Sim. Indocumentado o cara fica por falta de opção, normalmente, por desconhecimento e por opção também. Sim. Só que por opção é a parte bem menor. Porque quando o cara é por opção, é a menor fatia do bolo. A maior fatia do bolo é pela falta de informação e pela falta de opção. Ele já chegou aqui, já está aqui, não tem jeito, ficou e agora está. Claro. E existe o ilegal. O ilegal para mim é o cara que evadiu fronteira, o cara que veio pelo México, que veio por Cuba, que veio por outros lugares. Né? Então tá. E o que eu estava explicando para eles? Se é o que você vê também na América. Se o cara é um cara que teve a vida inteira conservadora, ou que não teve, mas que tem um pouquinho de honestidade, que gosta preserva o nome, porque meu pai dizia que a gente só nasce pelado, a gente só tem um nome. E eu já fiz... Cara, se alguém me vê aí hoje que eu dei volta, quando eu era louco, eu dava volta pra caramba. Vivi uma vida muito louca. Então eu tive a experiência de viver na loucura e de depois entender, porque eu fui cristão no início, me desviei, parece que quando eu me desviei eu fiquei muito pior do que eu era, porque a Bíblia fala isso, sai, né? Sai 1, entra 7, demônio depois. Sim, E aí o que acontece é que eu vi muito pior e eu hoje posso medir a minha fase onde eu fazia tudo errado e onde eu comecei a querer fazer o certo e hoje eu tento fazer da forma mais certa possível. E quando eu criei foi justamente por isso. Eu falo pro cara, quando você chega aqui e você ficou... Esquece se o cara realmente ficou por falta de opção, hoje ele não diz para ninguém vir assim. Ele não vai dizer, vem e fica que é tranquilo e tal. Ele vai dizer, pô, cara, eu passei um aperto, principalmente na Flórida, em alguns lugares, igual Massachusetts, que você não pode ter uma drive license, que você não é ninguém, cara. Sim. Você não é ninguém. Então tá havendo muito uma inclinação para esse assunto no grupo. E eu tô batendo na tecla, meu irmão. Se você vier para cá hoje, você tem opções que o cara que veio há muito tempo atrás não teve. Principalmente informação que ele não teve. Sim. E o que você acredita, eu prego o seguinte. Tem três formatos. Primeiro, não tem grana para aplicar um visto de estudante no Brasil, não tem vínculo, aplica um visto de turista, chega aqui e procura um visto de estudante. Mudar o visto, mudar o status para poder se manter legal o mais tempo possível. E outra coisa que eu digo, se já pode aplicar no Brasil, aplica lá, já vem estudante. Igual eu fiz. Você pode ir no Brasil, voltar, é uma vida tranquila. E o terceiro que eu sempre prego é o seguinte,
Depois que você passa a indocumentado, todo o seu, vamos dizer assim, todas as suas oportunidades, quase todas são encerradas. Porque ali você já não pode mais aplicar para um visto de residência. A única coisa que te sobra é um perdão Exatamente. ou um casamento. Se você já é casado, o casamento, Água apesar abaixo. que tem um monte de safada que casa, mas pra gente, estou falando de pessoas como a gente, que querem andar de cabeça erguida. O casamento ou um perdão. Quando você se mantém o mais legal possível, que o mais perto da legalidade hoje é um visto estudante, um visto de intercâmbio, são vistos que levam o cara a ter mais tempo para o cara. O que eu posso fazer? Exato. O que você pensa sobre isso? Bom, eu penso da seguinte maneira. Vem aqui, fica na ilegalidade, balela. Isso é uma loucura. Também acho. Isso é uma loucura. Como você disse, existem caminhos hoje que são mais acessíveis. Informações, está tudo aí jogado. O que eu tive, minha família teve de acesso meados dos anos 90, e o que tem hoje é um abismo, o que tem, sabe? O Mike Tyson, ele tem um ditado interessante. Esse ditado dele é assim: todo mundo tem um plano até vir alguém te dar um soco na cara. E isso aplica muito bem nisso, porque a pessoa vem para cá, joga tudo lá do Brasil pro alto. Sabe de uma coisa? Vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou vender meus móveis, vou juntar um trocado e vou para os Estados Unidos. E entra aqui legal. O que adiantou? O que adiantou? Não, e vamos dizer, vai chegar aqui e vai ter que ser acolhido por uma pessoa, certo? 11 vezes de 10, todas as pessoas que vêm para cá com esse tipo de coisa acabam na rua. Tá? Eu não conheço nenhuma experiência de uma pessoa que veio para cá. Não, fica na minha casa, fica aqui tranquilo, a minha porta está aberta para você. Não conheço nenhuma pessoa que chegou na casa de uma pessoa aqui, se estabilizou e depois saiu para morar no próprio lugar. Não vi. Aconteceu alguma coisa, porque, cara, é aquilo. A realidade, o choque de realidade é muito grande do Brasil para cá. Quando uma pessoa chega aqui do Brasil, ela tem uma visão tão diferente desse mundo que é aqui do que a pessoa que já está aqui. Verdade. Sabe? Então, o que acontece? Eu, na minha concepção, não venha para cá para ficar ilegal. Procura alguma coisa. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo, ele tem visto de estudante. Ele, todo ano ele renova o visto dele, sabe? As portas é muito mais fácil para ele. Ao passo que eu conheço pessoas que estão aqui ilegal, cara, é como você falou, os caras vão abrir uma conta no banco, tem problema para abrir uma conta no banco. Sabe? Na verdade, tem problema para tudo, cara. Sabe? Para tudo. Eu falo para ele, mas viver aí é tranquilo. Policial não... Como é que eles falaram? Policial não pergunta o seu status. Ele já sabe, ele não precisa perguntar. Ele sabe. Sim. A diferença é que o policial não está ali para julgar seu status imigratório. Sim. Ele está ali para aplicar a lei e o que a lei fala. Sim. Porém, se ele chega num momento onde você... Sempre ele vai te dar uma corte. Por mínimo que seja o seu erro se você estiver fora de status. Porque você não vai ter drive license, ele vai te dar uma corte. E falha aquela corte para ver. Acabou. Exatamente. Se você teve algum dia alguma esperança de se legalizar, acabou. Aquela falhada que você deu na corte, que você não apareceu, acabou, meu amigo. E você vai na corte uma vez, vai duas, isso tudo está no seu background check. Exato. E aí o que acontece? Eu falo para ele, se você cometeu vamos dizer assim, um acidente, por exemplo, porque você falhou e feriu alguém, machucou alguém. Sim. Com certeza ele vai te abordar, vai iniciar uma abordagem e vai, dali para frente, onde ele aplicou o que ele tinha para aplicar, ele vai chamar o ICE e vai dizer, agora o Homeland Security vai começar, vai conduzir a ocorrência daqui para frente, porque nesse fato você tem que ir preso. Sim. E aí, meu irmão, ali começa o pesadelo na sua vida. Sim. É gente aí que faturou por anos e anos, não se preocupou com o documento, ganhou muito dinheiro aqui, no final o dinheiro todo foi embora com o advogado, preso no Homeland Security. Cara, não compensa, cara. É aquilo. Hoje é difícil. Hoje é difícil ficar aqui ilegal. Outra coisa, você citou dois caminhos. O caminho do casamento, por exemplo, é complicado, cara. Até se você é novo, é pior ainda. É complicado. Pelo seguinte, hoje, se a gente aqui, nós estamos fazendo um podcast, a gente tem acesso a toda essa logística, a tudo que está aqui, e imagina que o governo não tem na mão, cara. Acha que se você vai casar, né, vamos dizer assim, eu estou falando um casamento comprado, né? Você vai fazer um casamento comprado. Esses caras, eles têm gente vasculhando a internet de cima e embaixo, cara. Cada passo que você dá... Eu creio que passa.
até você escorregar. Exato. Se você escorregar, ele vai te pegar, cara. Exato. Não tem jeito. E aí o pessoal também me questiona, mas não pode trabalhar sendo estudante. Não pode, sendo turista também não pode, tá? De novo, mas se me pegar trabalhando também não vai dar problema? Muito menor. Você vai ter problema, com certeza, mas muito menor do que você teria se você não tivesse nenhum documento. Sim, claro. E por isso eu falo, eu estava até vendo hoje, falando hoje no grupo, há um bochicho muito grande que está na mesa do Biden para ele liberar o work permit para o acompanhante do estudante, o F2. Uhum. Porque é mais lógico, cara. Trabalhar, o cara já trabalha. Sim. O que ele precisa já que ele trabalha, contribuir, meu irmão. Sim. Contribuir, poder trabalhar em lugares que ele não pode. Sim. Você pega uns caras com qualificação de TI, por exemplo, Sim. de rede, muito forte, e é uma das profissões mais deficientes. É o quê? O enfermeiro, é TI, é piloto, e o cara não pode trabalhar. O cara tem 50 mil horas de voo e não pode voar. Sim. Você está entendendo? Então, é o mais óbvio, é isso, é liberar o cara para o cara trabalhar. Aí você vem de estudante, chega aqui, olha que louco. Exato. Pronto, o Biden assinou e agora você pode trabalhar. Então, Exato. São portas que ficam abertas só para quem realmente se planejou a fazer a coisa certa. Exato. E você também citou o caso do perdão. Perdão... 35 anos. E não está saindo Eu, agora. Sinceridade, cara, eu jogaria essa possibilidade fora pela janela pelo seguinte. Chegou, gente. Só pra gente acabar então. O pessoal tá ouvindo aí um som, é porque aqui, eu já avisei eles, aqui é uma salinha da igreja, tá? Hoje tem ensaio do nosso louvor aqui, a gente já tá no finalzinho. E o perdão, cara, é o seguinte, eu já jogaria para fora essa ideia pelo seguinte, o perdão, para ele funcionar, precisa daquela lei 245, que é uma lei que todo mundo às vezes fala assim, não, é uma lei que o Clinton fez. Não, essa lei existe desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos, quando acabou a Segunda Guerra, ele trouxe tudo que era top, a cereja do bolo da Alemanha, ele trouxe para cá, que a Alemanha era muito avançada em tecnologia. Pô, a gente teve o programa espacial aqui nos Estados Unidos, graças a engenheiros alemães que já estavam desenvolvendo esse tipo de trabalho na Alemanha. Então os Estados Unidos viu a oportunidade e pegou com o americano uma coisa que ele é oportunista, ele sabe escolher. Inclusive isso é uma guerra aí, todo mundo o que é por causa disso. Exatamente, ele sabe. Então, e o perdão, ele também só se aplica a pessoas que entraram aqui legalmente. Um background bom. Exatamente. Então fica meio complicado. Uma pessoa, volto a falar, a pessoa que vai vir para cá ilegal cruzar a fronteira, não vai ter futuro aqui. Esse já vai ser o primeiro que já vai se perder. Vai ser muito difícil. O máximo que eu vejo acontecer é se caso acontece uma anistia. Só isso. E uma anistia é muito complicada porque qual vai ser o primeiro argumento? Você está dando anistia agora, mas e as pessoas que entraram, estão aqui há 5 anos? Não, essas qualificam, mas as que entraram há 2, não vão qualificar. Mas por que eles qualificam de 5 e não de 2? Então você vê esse argumento. A anistia ou é para todos ou não é para ninguém. E pelo andar da carruagem eu não vejo esse caminho ainda de uma anistia, né? É um sonho do Biden. É um sonho, mas eu não vejo isso acontecendo. É uma briga muito pesada. Exato, porque envolve muita coisa numa anistia, sabe? E vamos voltar de novo. Na época do Reagan, a gente está falando em 4, 5 milhões de imigrantes ilegais. Hoje... Mais de 10. Eles falam que a gente sabe, né? Eles falam em mais de 10, mas eu creio que isso já passou de 15. Eu escuto 11 milhões quando eu cheguei na América. E os fantasmas? Eles vão aparecer. Exato. Então, por isso eu falo, é complicado uma anistia. Então, se quer vir para cá, bicho, procura caminho legal, cara, que vocês vão ter mais futuro. Principalmente no quesito quando pinta a legalização aqui dentro, sabe? Cara, oportunidade. Sabe qual foi a primeira pergunta? A primeira pergunta que eu tive que responder quando eu fui fazer entrevista com o oficial da imigração? Cadê seus impostos? Caraca, e aí? Catei minha pasta, abri, estão todos aqui. Ele olhou tudo, guardou. Vou te dar um outro cenário. E se eu viesse com a conversa, eu não paguei até agora porque eu estava ilegal. Ele olhar para minha cara e falar assim, meu amigo, isso é caráter. Tira um IT number. Por que você não tira um IT number e pagou? Desde que eu cheguei eu tenho um CIP e faço imposto desde sabe o que ele poderia fazer comigo? Ele poderia olhar na minha cara, tá bom. Eu vou barrar sua entrevista agora. Você vai no contador, você vai arrumar um número assim. Não, acontece isso. Pode acontecer. Amigo meu acabou de acontecer. Pois é. Mandou ele acertar o imposto de renda dele, tudo, depois voltar. Voltar na entrevista. Exato. Então, o que acontece? Eles já vão procurar bicho,
eles vão procurar empecilho. Eles são pagos para isso. A ideia é essa. A ideia é essa. Porque aquilo, eles vão querer separar o joio do trigo. Então, Exato. eu acho que se você tiver de fato... Olha só, se o imigrante está afim de vir aqui trabalhar uma temporada, levantar um cascalho e desaparecer é uma coisa. Agora, se o cara quer vir para cá, o cara tem família, igual você mencionou, o cara que, né, honesto, que sempre teve a cabeça erguida e tal, ele tem que procurar os caminhos legais, cara. Não adianta ele vir aqui e tentar, pular de paraquedas para cá. Não vai dar certo. Vai ser uma coisa muito temporária. E, sinceridade, eu vejo como um tremendo do empecilho na vida. Verdade, sabe? Verdade, porque isso não é vida para ninguém, né? Não, verdade não. é essa. Ele tem seu filho, tem todo o impacto que você gera na tua família. Sim, cara. É a tua esposa com as amigas dela, é teu filho com os amigos na escola, é vendo as crianças poderem ter coisas que ele não pode ter porque ele não tem, por exemplo, um documento. Claro. São programas do governo que não aceitam ele, ou então você vai ter que fazer maracutaia. Enfim. Vou dar um exemplo aqui, só para não quero alongar muito, mas olha só. A minha irmã mais nova, quando ela estava no 5º ano, uma amiguinha de classe dela teve a nota mais alta da escola. Ela não pôde ir representar a escola em Washington, D.C. porque não tinha documento. Foi a menina que teve a nota... A minha irmã foi, né? Naquele torneio de soletrar, né? Que eles fazem isso. Tá aqui o tal do Spelling Bee, né? No Brasil começou por causa disso. É legal. E ela não pôde, essa menina era uma hispana, não pôde ir porque o pai e a mãe não tinham documento, sabe? E a menina teve a nota mais alta da escola. Você imagina. Então imagina. Isso é um trauma que se cria na criança. E aí que é o problema. Cresce com isso. É o lado psicológico. Uma menina de 5ª série, coloca aí 10, 11 anos de idade. Ela não entende por que ela não pôde ir, mas as minhas amiguinhas estão indo, por que eu não posso ir? Então, de fato, é um trauma. Sabe? Vai olhar pro pai e pra mãe, tipo, pai, mas por que eu não posso fazer? Mãe, por que eu não posso fazer? Como se a culpa fosse do pai e da mãe. Sem contar hoje o bullying. As próprias crianças devem dizer, não pode porque você não tem documento. Exato. Então, não quero ser repetitivo, mas se tem as linhas legais de procedimento, de um processo desse e tal, procura isso, cara. Não vem pra cá pra ficar ilegal, não. Sempre, para encerrar agora, eu sempre tive uma curiosidade. Por que os podcasts demoravam 3 horas? Tem podcast 5 horas. Hoje eu entendo. Se a gente começar a falar, a gente fica falando aqui até amanhã. Não, fala. O resto da semana. Pessoal que está vendo o podcast, a gente fez esse para mostrar quem você era. Claro. Um pouco da sua vida. Quando você chegou. Você é de São Paulo. Você falou o suficiente assim para que as pessoas entendam que você teve uma jornada igual a dela. Claro. Você passou pela parte difícil. Conquistou um documento. Você casou aqui? Casei aqui. Mas tua esposa é brasileira também? Brasileira, catarinense. Minha esposa conheci na igreja, num grupo de jovens. É mesmo? Que grupo de jovens. Deus. Não, então, é uma vida. Construiu sua vida aqui toda. Exatamente. Sua vida hoje está aqui. Hoje você não se vê mais, você não é um brasileiro mais. Você é brasileiro porque nasceu lá, mas você não vê mais sua vida no Brasil. Hoje você construiu uma vida aqui, né? Cara, mas o coração da gente ainda tem hora que grita, cara. Sabe? Às vezes o meu também. Mas tipo assim, eu acho que é porque a gente... Você vai muito no Brasil? Cara, se eu te falar que eu não fui no Brasil ainda até agora... Cara, não sobra tempo, cara. É sempre assim, cara. Bicho, se eu for pro Brasil, eu não vou para ficar 2 semanas, eu nem posso. Eu tô 4 anos sem ir. Pois é, cara. Ano que vem eu tenho que ir. Eu quero ir em dezembro, ficar dezembro inteiro. Eu botei na minha cabeça, eu vou pra lá, entendeu? Então eu vou ter que me virar, cara, mas eu botei na minha cabeça, ano que vem eu vou pra lá sem Aí você vai ter certeza do que você tá falando, e eu também. Porque é quando a gente vai que a gente tem um choque, que a gente consegue medir o que a gente viveu e o que a gente vive hoje. Sim, sim. Quando eu vejo um amigo meu pagando R$50 para comer um lanche e tal, um carro 24 mil, enfim. Cara, eu fico olhando e falo, caraca, que loucura, muito caro. A vida no Brasil é muito cara. Muito cara. E a gente é rico lá, e eles pensam que a gente é rico aqui, mas é totalmente diferente. É uma inversão muito grande que na cabeça, não adianta tentar explicar, o cara vai dizer que a gente é maluco. Não tem como. Não tem. Mas o cara que paga R$6 no litro de gasolina, quem é rico é ele, não sou eu. Exatamente. Quem paga do 300 mil reais num carro que custa $40 mil é ele, não sou eu. Exatamente. Então o cara não sabe o quanto ele é rico, mas ele é muito mais rico do que a gente. O Brasil é um país riquíssimo, Exatamente. cara. O problema tinha a chance de ser muito mais. Muito mais. É que está muito mal distribuído. Administrado, é isso aí. Mal distribuído. Não, enfim. E aí o Diego já passou um pouco dele. Próximo vídeo a gente vai falar. A gente vai engatar nos vídeos aí. Sim. Porque a gente pode ter vídeo sempre. Porque o Diego você entende bem de política. E eu tenho certeza que eu não sei nada de política, mas o pessoal do Brasil quer saber muita coisa que me pergunta. Claro, e ainda mais política americana, né? Que o mundo todo gira em torno dos Estados Unidos.
Tá gravando ainda. Tá gravando ainda. O mundo todo gira em torno da América, Sim. né? Ainda mais a política americana, porque eu vejo e eu tive condição de sacramentar essa dúvida que eu tinha agora com essa viagem da minha esposa. Ela voltou para cá, ficou no Brasil 3 semanas. E, cara, as primas, os tios, não tinham ideia nenhuma do que acontecia, cara. E tudo que chega, porque tudo que chega lá, chega de gotinha. É igual sabe? eu vejo nos grupos, eu vejo gente fazer pergunta que eu falo, pra gente é normal, mas Sim. pro cara que tá lá não é. Exato. E sem contar que, para finalizar agora, de novo eu vou repetir, antes a gente não tinha informação, era centralizada nas Sim. emissoras de TV. Sim. Hoje é descentralizado, né? Sim. A verdade para mim é centralizado, porque o Sim. YouTube centraliza a informação. Sim. Mas ao mesmo tempo, antes a gente não tinha informação por falta e agora a gente também não tem por excesso. Exato. Porque todo mundo fala o que quer. Exato. E aí quem você acredita? Exato. É complicado. Complicado. Então, a gente faz isso. A gente está tentando fazer um vídeo, vocês estão assistindo a gente está tentando fazer um vídeo com o André das Armas. Aí o Diego também é tarado igual o André, os dois. Na sexta-feira vamos tentar com o André. Nós 3 aqui falando só sobre arma nos Estados Unidos. Se você está no Brasil, quer saber agora, porque o primeiro do André foi igual você, ele se apresentou e falou, o cara falou um pouco de arma. Próximo a gente vai falar, você vai enjoar de ouvir falar sobre arma, né? Claro. Cara, obrigado por esse tempo aí que você investiu com a gente, porque eu sei que aqui tempo é dinheiro, time is money, né? Não tem jeito. Tempo é dinheiro, você investiu aí, é um tempo que você também investiu. Para mim, eu estou investindo meu tempo nos caras lá no Brasil, né, cara? Porque se você no Brasil for começar a pensar, a gente está aqui investindo o nosso tempo em vocês. Então, o mínimo que você pode fazer é assistir nossos vídeos, compartilhar, ajudar, se inscrever no canal, seguir no Instagram, no Facebook e ajudar a gente nessa caminhada. Claro. Porque só assim a gente vai crescer. E foi um prazer estar com você, cara, nesse tempo, a audiência, você que está vendo a gente, é um prazer também falar para vocês, porque eu sei que isso vai mudar a sua vida. Se eu tivesse essas informações que hoje eu estou passando na minha época, na sua época, isso tinha sido muito mais fácil para a gente. Claro. Né? E, cara, brother, agradecer, cara, agradecer a oportunidade, né? Tá aí a gente bater um papo, que isso aqui é um bate-papo, não é? Exatamente. Não é mais nada, é um bate-papo. E podendo expandir para outras pessoas. Sim. É aquilo lá, a conversa do botequim que a gente, né, procura tentar exatamente expandir. Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que a gente tem que plantar sementinha na cabeça do pessoal e deixar que floresce. Isso aí. Né? Cada um absorver o que tem que absorver ali. Dentro da integridade e o cara entender que a integridade é o passo principal para você ser Exatamente, sem manipulação, sem nada, sabe? Tá aqui, né? É o que aconteceu e pronto. Exatamente, a opinião da gente e tal, e acabou. Eu não quero, como diz, iludir ninguém, nem construir sonho na cabeça de alguém que, sabe? Exato. Não existe. Exato. Entendeu? Essa foi a minha ideia desde o início. Eu tenho certeza que a gente está conseguindo alcançar esse objetivo. Ótimo. Meu irmão, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tamo junto aí no próximo. Valeu, um abração. pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus.